Olha que interessante você que está assistindo aí o nosso programa. Segundo um levantamento feito pelo Centro de Estudos da Metrópole, pela primeira vez São Paulo tem mais imóveis residenciais em prédios do que em casas. No ano de 2000, São Paulo tinha 1,23 milhões de residências horizontais e 767 mil verticais. 20 anos depois, as casas representam 1,37 milhões de unidades, ou seja, 11,4% de aumento, e os apartamentos somam 1,38 milhões, representando uma alta de 80%. Eu acho que basta dar uma olhadinha no entorno do seu bairro para você ver isso. Eu tenho notado muito. É prédio onde tinha lugar assim de 2 casas ou uma casa maior. É prédio, é prédio, é prédio. Em plena pandemia, crise. Deixa eu conversar aqui. Eu estou recebendo o doutor Rodrigo Carpati. Bom dia, doutor. Ele é advogado, coordenador de Direito Condominal da OAB aqui de São Paulo. A impressão que eu tenho é essa, no seu bairro. Não, é muito prédio em construção em São Paulo. Bom dia, Claudete. Com certeza, a verticalização ela está tomando os grandes centros, não só em São Paulo, no país inteiro. E a única forma, em função do desenho das cidades, é o crescimento através de condomínios. Tanto é que quem tem casa em algum bairro, assim, onde os prédios estão ou começando, ou já existem alguns, vende muito bem. Quem tem casa com terreno grande, né? Os terrenos estão super valorizados. E onde tem uma casa, às vezes é levantado 1, 2, 3 torres, 200 unidades, então vale muito. Agora, uma coisa que preocupa numa cidade como a nossa, talvez na sua também, a Avenida 9 de Julho aqui em São Paulo, por exemplo, a Avenida Rebouças, elas são do mesmo tamanhinho de quando eu tinha 7 anos de idade, que eu me lembro. Agora, a cidade cresceu muito. Eu fico pensando como que eu vou passar nos semáforos, como que eu vou andar nessa cidade, onde, como você falou, às vezes tinha uma casa e começam a morar 600, 500 famílias. Tem gente em São Paulo demorando mais de 40, 50 minutos para sair de dentro do condomínio, dependendo de onde está localizado. De tanto trânsito e gente saindo ao mesmo tempo de dentro dos condomínios grandes. Nós temos hoje uma tendência, as pessoas têm se fechado dentro desses condomínios, então existem muitos condomínios clube. E com certeza, Claudete, o colapso que tem ocorrido nas vias urbanas, a Rebouças, a pista de ônibus, então sobrou ali 2 pistas muito pequenas. Ela continua do mesmo tamanho. E poucas obras, na verdade algumas, mas poucas, foram feitas para abrigar tanta gente, né? Uma população que só faz crescer. Bom, eu estou falando isso primeiro para a gente falar um pouquinho sobre a cidade, o que vem acontecendo, a lei de zoneamento, onde não poderia ser construído um prédio, hoje pode, né? Nós tivemos mudanças também nisso. Agora, doutor, o que preocupa é 3 torres, 4 torres, ainda que seja uma só. Encrenca, bate-boca, confusão. Que lei rege os condomínios? Claudete, imagina, uma casa, a outra ao lado, então para um vizinho ter conflito com o outro, precisava muito. Até a distância era longa. Então hoje as pessoas... Você não ouvia as coisas, né? Não ouvia, as pessoas estão muito próximas. Então imagina uma torre com apartamentos pequenos, de 20, 30 metros, 10 unidades por andar. Então isso faz com que as regras precisam ser bem claras e o condomínio ele é regido pelo Código Civil e existe uma norma interna que é a Convenção de Condomínio e o Regimento Interno, que é muito importante, e os condôminos eles podem modificar e ajustar para que o convívio seja harmônico. De acordo com a maioria. De acordo com a maioria. Existem quórums, então algumas modificações, por exemplo, eu não posso mudar a destinação de uma área, eu preciso de um quórum qualificado, mas o regramento, como transitar com o cachorro, a utilização da piscina, podem ser incluídos no regimento interno, as questões do dia a dia, do Covid, por exemplo, também devem ser disciplinadas em assembleia. E não vale não participar da Assembleia e depois reclamar, né? Com certeza. Se quiser fazer parte, tem que ir na Assembleia. Quais são os principais problemas que você nota que existam em condomínios assim, entre vizinhos, entre as partes? Síndico, vizinho?
Curiosamente, nós falamos dos 5 Cs. Já foram 3, 4, 5 e hoje a gente até chega no sexto. É mesmo? Cão, carro, criança, cão, carro, criança, calote e cano. Como é que é? Cão, carro, calote, cano e criança. Sim. É mesmo? São os 5 Cs do Problemas. condomínio. Então vamos começar com um deles. Cão. Então, os animais, hoje o Brasil é o 5º país em número de animais no mundo. Então, e o convívio com o seu animalzinho, ainda mais no momento de pandemia, cada vez é algo mais importante. Ele se tornou parte da família. Tratados normalmente como filhos, não é? E com fotos na parede, carinhas diferentes, como se fazia de criança. Quer dizer, para muitas pessoas é um filho. Ele é um filho, mas a partir do momento... Para o vizinho ele é um cão. Ele é um cão, às vezes um cão feroz. A partir do momento em que a pessoa sai de casa e aquele cão fica latindo de forma intermitente, ou a partir do momento em que o trânsito dentro do condomínio, aquela pessoa não tem bom senso, leva ele para a área comum, ou não dá preferência no elevador para aquela pessoa que quer subir e tem medo do animalzinho, começam a surgir as interferências e os problemas do convívio com os animais. E isso depende também, ter animal é garantido por lei ou depende da lei ou da norma do próprio condomínio? É permitido, é um direito. Você mesmo que não tenha animais naquele prédio, se eu aluguei um apartamento ali, a lei me garante entrar com o meu animal? Não é tão simples. Não? A relação do condomínio com o condômino é uma, então por lei eu posso ter um animal. O que é disciplinado é a perturbação ao sossego, saúde e segurança. Então, esse animal não pode perturbar. O limite de ter esse animal é que ele não perturbe, mas a relação do proprietário com o inquilino é diferente. Então, por exemplo, o proprietário, o dono do imóvel, ele pode escolher para quem locar e pode optar em locar para uma família sem animais, desde que não seja nada discriminatório. Não vai declarar, mas pode fazer. Ele pode fazer. Quer dizer, poder não pode. Não mas pode, faz. pode. O proprietário pode. Por exemplo, você tem um imóvel para locação. Você tem um direito, desde que não seja nada discriminatório, você tem o direito de escolher alugar para um casal de idosos, ao invés de um casal com filhos. É sua prerrogativa dentro do seu direito de propriedade. Quer dizer, deveria? Não. Porque isso é discriminar as pessoas, não, o proprietário. Não é discriminar. Não, eu acho, porque tem proprietário que não aluga nem para casal com criança. É muito chato isso. Então, mas ele pode dentro do direito de propriedade dele. O que não pode... Sim, por lei. Eu estou dizendo moralmente, é uma coisa muito desagradável, né? Sim, não deveria preterir por lei, em detrimento a outro. Exatamente, eu acho. Porque às vezes também quem muito escolhe acaba escolhido, diz o ditado. Com certeza. Aí você escolhe um casal que não tenha filho, que não tenha cachorro, que não seja velho, escolhe tudo. E pega um casal que não vai te pagar, que vai te dar dor de cabeça. Eu acho que é uma discriminação chata. Bom, vamos às perguntas do nosso público? Não, peraí. O criança é a mesma coisa que o cão, então. Não terminei o sexto. As crianças, elas acabam muitas vezes bagunçando e trazendo interferências de convívio. Que o vizinho vai reclamar. O carro, o automóvel, com certeza é um dos campeões de reclamações e de judicializações. A gente tem muitos processos judiciais. Em função da característica, os prédios são construídos com tamanho de vaga, depois a pessoa é sorteada com outro tamanho, algumas vagas são da própria unidade, outras são sorteadas e essa situação traz grandes conflitos. E às vezes não tem vaga. Eu vi um vídeo que o cara tinha que sair por cima, ainda bem que ele tinha teto solar. Ele estacionava e não tinha espaço, aí ele saía pelo teto solar do carro dele. Se não tivesse teto solar... não ia dormir no carro, né? Porque é um absurdo o tamanho das vagas. Muito. Tem um vídeo, Claudete, que passa nas redes sociais e na internet, que o vizinho, de tanta raiva, ele começa a bater no carro do vizinho. Nossa. De tanta raiva. Enfim, infelizmente são situações extremas. Dá nervoso mesmo. E faltou o cano. Cano. O cano são os problemas de encanamento, os prédios antigos... pensei que era cano no condomínio, não é? Também, é o calote, é o próximo. Tá, é o próximo. É calote e cano. Calote e cano. O cano, os vazamentos, e o calote, a falta de pagamento, e foi incluído um novo C, infelizmente, nesse momento de pandemia, que é o Covid.
Tá, que também dá trouxe também confusão. grandes problemas para os condomínios. Vamos saber o que o povo está querendo ouvir a respeito do assunto ou contar para gente. Bom dia! Bom dia, Cláudio. Bom dia, doutor. Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcele Rosa, eu sou aqui do Rio, Baixada Fluminense. E a minha pergunta para hoje é a seguinte: eu posso alugar o meu apartamento, mesmo estando inadimplente com o condomínio? Será, Marcele? Será? Vocês vão saber daqui a pouquinho, eu vou dar um recado, já volto, tá bom, doutor? Já vem, eu tô conversando hoje aqui com o doutor Carpati no nosso programa, advogado, especialista nesse assunto, e tô ao vivo, são 9h54. Coloca aí pra gente, já tá, olha aí o nosso WhatsApp. Se você quiser, pode mandar pergunta por WhatsApp agora, que a gente coloca no ar, tá? Um verdadeiro festival de prêmios. Aqui a gente faz acontecer. Bom, e a Marcele lá que te fez a pergunta, doutor Rodrigo, ela pode ou não pode? Ela está inadimplente. Se ela pode locar o imóvel, né? Estando inadimplente com o condomínio. Então, Claudete, essa é uma questão, volta um pouco naquilo que você falou. Algumas questões não são ilegais, mas são imorais, né? Tá. Assim, ela pode locar, ela tem o direito de locar, mas o ideal é que ela logo reverta parte desse rendimento, desse aluguel para quitar ou para fazer um acordo com o condomínio. Porque o condomínio, para funcionar, ele precisa que todos estejam adimplentes para pagar os funcionários, para as manutenções ficarem em dia. Então, se ela está recebendo uma renda, ela passa a ter condições de voltar a arcar com o condomínio, seja lá qual foi o motivo que levou. Porque quem alugar deve ser informado também que o condomínio está em débito. Então, não precisa, ela não... Ela pode esconder isso? Não deve, mas ela não tem a obrigação de mostrar. Que surge com o inquilino. Mas é outra. Se eu sou inquilina, eu posso ir lá e descobrir se está tudo bem? Pode. Porque então é uma coisa que quem vai alugar um imóvel tem que saber. Sim, não é? Pode sim. Se o condomínio está sendo pago, porque depois você pode ser cobrado por uma dívida que nem sua é. Na verdade a dívida vai ser do proprietário, mas o ideal... Mas se não pagar, ela não vai ficar em constrangimento? Sim, perante os pode outros? Sofrer alguma situação. O importante é que ela loque e já faça um acordo com o condomínio no mesmo momento e passa a não ter problema para ninguém. Melhor, né? Vamos à próxima, o povo quer saber. Vou te contar. Oi? Bom dia, Claudete. Bom dia, doutor. Minha pergunta é o seguinte: fiz o agendamento do salão de festas do meu condomínio e um dia antes do evento fiquei sabendo que não poderia utilizá-lo. Como devo proceder em relação aos prejuízos? Ih, que chato, hein? Muito chato. Onde colocar o bolo, os docinhos, as coisas? Muito deselegante. Então, a gente está diante de responsabilidade civil pura do Código Civil. Aí, o que essa pessoa deveria ter feito na hora? O que ele poderia ter feito no ato? Chamado a polícia? Faz o quê? Não, infelizmente, ele não tem... precisa entender qual foi o problema do cancelamento, se foi em função da política, de uma deliberação política dentro do condomínio, se foi mediante uma deliberação em assembleia. E assim, os prejuízos com o bolo... com a festa que não aconteceu? Com a festa, de forma material, o que foi pago, e eventualmente ele pode até pleitear um dano moral pelo desconforto que ele sofreu no condomínio, mas isso mediante uma ação judicial. Sim. Contra quem? O próprio condomínio? Contra o condomínio. E de o modo síndico geral pode responder por essa negligência, por esse erro na gestão. Ele pode ser obrigado a pagar isso? O condomínio, e se provado que ele errou pessoalmente, pode sim acabar incorrendo sobre ele. Por isso que é muito importante que o gestor esteja muito bem preparado para gerir o condomínio. Tá. Se existe uma falha no condomínio, alguma coisa, uma criança sobe lá, cai, morre, o condomínio é acionado. Quem paga por isso? Então, nós temos que separar, Claudete, questões do âmbito penal e questões do âmbito civil. E elas são separadas? Elas são separadas legalmente. Então, o síndico, ele pode ser considerado o autor do ato, ou considerado, se ocorrer um homicídio lá, ele pode ser condenado por homicídio. Então, é muito grave essa situação. Doloso ou culpa? Porque a omissão dele é penalmente relevante. Então, o que ele deixou de fazer para o direito penal é importante se ele tem o poder-dever. Se o que ele pudesse fazer teria evitado aquele resultado. Então, ele se coloca no local de autor daquele ato, daquela situação. Não deve ser fácil ser síndico, né?
sempre a culpa é como goleiro, né? Com às vezes é do certeza. goleiro mesmo, mas do síndico às vezes é, às vezes não. Vamos lá, bom dia, olá. Bom dia, doutor. Bom dia, Claudete. Eu me chamo Aline e moro em São Paulo e eu gostaria de saber se eu posso me negar a entrar ou proibir a entrada de outras pessoas no elevador do prédio caso ele esteja ocupado. Obrigada. Pode? Então, essa foi uma nova tendência em função do Covid. Uhum. Isso passou a ser cultural, né? Quando alguém está no elevador, alguns condomínios nem passaram essa situação por assembleia, mas passou a ser comum. Se tem alguém utilizando, você se recusa a entrar. Diferente de um prédio comercial, onde todo mundo acaba entrando junto. A pessoa, se o condomínio regrar, isso pode ser uma norma, sim, dentro do condomínio. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, o uso de máscara é obrigatório por lei. Por lei. Para todo mundo, em qualquer Indiscutível. lugar, indiscutível. Às vezes tem gente nojentinha, né? Que mesmo sem Covid, se tem alguém... Eu conheci um apresentador assim, você acredita? Não vou contar porque já foi. Mas, quer dizer, já foi, já morreu. Mas se tinha alguém dentro do elevador, não entrava não. Às vezes, se a pessoa era mais humilde, pedia para sair para poder entrar. Olha, não dá, né? Agora, tem pessoas que às vezes não gostam de se misturar, não, dependendo do condomínio. Na situação da Covid, a gente até entende. Existe já, eu acho que acabou acontecendo naturalmente, né? Protocolo, Não, pode subir, depois eu subo. E isso ninguém fica chateado, é lógico, é saúde. Vamos à próxima pergunta do nosso público. Lembrando que você pode participar. Vamos colocar novamente aí o nosso WhatsApp. Eu estou ao vivo, são 10 horas e 3 minutos. Daqui a pouco tem Chica Doida lá na cozinha. É um prato, viu, gente? Não é nenhuma Chica aqui. É um prato goiano, é esse daí, a Chica Doida. Oi, Chica, vou te comer depois. Bem gostoso esse milho aí com linguiça. Mas se você ligar agora ou mandar com o celular, assim, deitadinho, fazendo uma pergunta, a gente coloca no ar, tá bom? A sua dúvida. Olá, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Claudete. Eu me chamo Rafael, moro aqui na região de Itaquera. Eu ainda não mandei ligar a luz no meu apartamento. Porém, eu teria que pagar essa conta, mesmo ela sendo rateada pelos condôminos? Tem, doutor? Então, o Rafael está fazendo uma confusão. A luz interna, ele tem um relógio, é dele. O que ele está questionando, eventualmente, é a luz coletiva, é as outras despesas. Ele tem que sim pagar. A partir do momento que ele entra no condomínio, que ele adquire a unidade, ele passa a ter a obrigação de arcar com as despesas de custeio, independente de estar utilizando. Imagina se alguém sai de férias e diz, olha, eu não vou pagar o meu condomínio. Não está certo. Não está usando, mas não está certo. Agora, as contas são todas assim? Gás? Não, luz sim, água não. Água não. Gás também não. O gás depende a concepção do condomínio. Tá. Via de regra, o gás ele é encanado, a pessoa tem a conta separada. A água, normalmente, alguns condomínios já têm a água separada, mas a grande maioria dos prédios, a água ela é rateada, a água comum. Então, ele não está morando, mas ele tem que pagar com base na fração, naquele pedacinho que ele tem, do todo, ele tem que pagar. Mesmo se o apartamento estiver vazio, sem inquilino, o proprietário tem que arcar, independente disso. Bom dia, qual a sua dúvida? Bom dia, Cláudia. Bom dia, doutor. Meu nome é Renata, sou moradora aqui de Guarulhos e eu gostaria de saber, no caso, assim, eu tenho vaga de estacionamento, né, mas eu não utilizo. Eu posso estar alugando essa vaga para pessoas que não são moradoras? Muito obrigada, ótimo dia. Obrigada. Eu já aluguei uma, mas é para quem morava. Pode ser gente de fora? Olha aí o conflito dos 5 Cs, né? A garagem é um deles, né? 5 Cs, não, 6 Cs. Vai estar aumentando, daqui a pouco tá completa aqui. A garagem é o C de carro, a gente trata como é o C de carro, você trata como C de carro. Então, ela pode locar internamente, sem qualquer situação, mas para pessoas externas vai depender o que tiver na convenção do condomínio dela. Então, é importante observar a norma interna do condomínio para que ela possa realizar a locação para terceiros ou não.
Ok, começaram a chegar perguntas também via WhatsApp, então vou aproveitar para fazer algumas aqui, uma vez que eu prometi, né? É com você, Bruno. Bruno Lima é do Rio de Janeiro. Diz que o vizinho colocou uma decoração, um espelho, assim, no hall comum do prédio, né? E ele tem esse direito, por exemplo, ele viu lá, o hall estava meio michuruca, não sei se foi isso, né, Bruno? Acho que é. Aí ele resolveu colocar um espelho bonito que ele tinha. Ele poderia fazer isso? Então, é importante que ele converse com as pessoas do andar e isso seja aprovado na Assembleia, porque aquele hall é área comum, então quem disciplina é o condomínio. Mesmo que seja um presente dele, não pode? Não, não pode. Tem não que... pode. Já tive um problema muito grande com um móvel mineiro que foi colocado no hall e um vizinho não gostou, o outro gostou e eles saíram numa briga física função do hall. Então, em função do móvel. Em função do móvel, virou uma assembleia, as pessoas se reuniram, virou uma grande confusão. Então, é importante disciplinar dentro do regimento e os vizinhos, se optarem em colocar, conversarem antes, o que atende ambos. É muita confusão. Tinha um amigo querido que dizia que bom é morar em casa, porque quando você olha para o céu, aquele pedaço do céu é só seu, não é? Com certeza. Em condomínio é tudo muito dividido e viver assim às vezes não é tão fácil para alguns. Alê Paissal é de Ferraz de Vasconcelos. Bom dia para você, Alê. Ele gostaria de saber se pode perder o apartamento por inadimplência no condomínio. Tem gente que perde o apartamento se não pagar condomínio? Por quanto tempo? Infelizmente. É? Então, infelizmente. Inclusive, o Código de Processo Civil foi modificado nesse sentido. A despesa de condomínio, no direito, a gente fala que ela é propter rem, em função da coisa. Então, se você não pagar o condomínio, não importa quem está na posse, aquele que é o proprietário, ele vai perder o bem em função da inadimplência. Mas tem que ficar quanto tempo inadimplente para perder o apartamento? Não existe uma regra. Não? Então, a partir do primeiro mês de inadimplência, o condomínio já pode cobrá-lo, pode ingressar em juízo e se ele não pagar, ele pode ter esse apartamento levado à asta pública, ao leilão e perder esse apartamento. É mesmo? Então, ó, tem que pensar bem antes de alugar ou comprar um edifício, saber o preço do condomínio, porque tem condomínio bem salgado por aí e às vezes, né, o aluguel é barato, mas o condomínio é tão caro que não compensa. Tem mais, quer acrescentar, doutor? É dizer que a gestão do condomínio, o valor do condomínio é muito importante. A pessoa às vezes quer comprar, ela vê só o valor da unidade, ela precisa entender que tem o condomínio e a má gestão desse condomínio pode fazer aquele valor ser alto ou aquele valor baixar. Então é importante que ele entenda aí as nuances e não deixe de pagar a sua cota durante o mês. A gente estava falando de ouvir, de um reclamar do cachorro, reclamar da criança, do móvel, de não sei o que, de todo mundo ouvir todo mundo. Agora o governo de São Paulo sancionou uma lei que se você presenciar uma briga de casal, tem que denunciar. E se a briga for mais feia, o síndico tem que intervir, tem que chamar a polícia, é isso? Quer dizer que em briga de marido e mulher se mete a colher agora por lei. Com certeza. Essa foi uma lei estadual, é uma lei estadual que impõe ao síndico a responsabilidade de realizar a denúncia no caso de qualquer tipo de violência doméstica. É uma lei acertada. Alguns síndicos se sentem muito onerados, mas é muito importante que a sociedade se manifeste, a sociedade cuide da sua comunidade e é melhor uma denúncia que não vá prosperar do que uma pessoa, infelizmente, que sofra uma violência de forma constante, como nós temos observado. Visto, né? Criança também, ou mulher, e às vezes perdendo a vida, como a gente vê, infelizmente, de forma comum. Eu já volto aqui para a gente continuar. Vamos deixar só no ar a próxima pergunta, então, do nosso público. Você entrando no nosso Instagram, fica sabendo como gravar as perguntas e quem vem participar do programa. Bom dia. Bom dia, Claudete. Bom dia, Rodrigo. Meu nome é Rogério, sou aqui da Ilha Comprida e queria fazer uma pergunta. Os moradores são obrigados a pagar para o síndico, mesmo ele morando no prédio? Eu não entendi, fiquei falando com ele, como é que é? O que ele perguntou? Roda de novo, por favor, desculpa, está gravada mesmo? Eu estava falando para o doutor prestar atenção que eu ia dar um recado na pergunta, mas tirei a atenção minha e dele. Oi, fala de novo, querido. Bom dia, Claudete. Bom dia, Rodrigo. Meu nome é Rogério, sou aqui da Ilha Comprida
e queria fazer uma pergunta. Os moradores são obrigados a pagar para o síndico, mesmo ele morando no prédio? Ah, tá. Se ele tem direito a salário, né? Receber uma Já que ele remuneração. está morando no prédio. Eu já volto então, tá bom, doutor Rodrigo? Pra gente falar sobre isso. Então, agora sim, nós dois lembramos. Com certeza. Vamos falar com ele a respeito da dúvida que ele tem sobre síndico. Então, Claudete, a questão é que é importante que o síndico seja remunerado, porque existem aí muitas nuances no exercício da atividade. Então, se ele é morador ou não, o que vai definir a remuneração dele é o que traz o regimento do condomínio e se esse orçamento foi aprovado em assembleia. Sou favorável à remuneração do síndico, porque é uma atividade, como nós já falamos, que pode trazer prejuízo e requer uma dedicação. E quem se dedica deve ser remunerado para exercer. Às vezes ele tem não precisa pagar o condomínio. A isenção, que é uma forma de remuneração também. É uma forma de ajudar, às vezes, né? Porque é uma tarefa que eu nunca gostaria de ter. Mas é importante, alguém tem que fazer, alguém tem que fazer, síndico. Mas ser síndica é difícil. Ainda agora que você falou que pode ser acusado e tudo, eu, tô fora. Mas alguém tem que assumir que seja pelo menos remunerado dessa forma, com isenção do condomínio. Doutor, eu queria agradecer a sua presença e participação. Você tem outras informações nas suas redes sociais? Com certeza, eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com você. Então anote aí, ó, é @Dr. Carpati, o Instagram dele. Anote o nosso também, @programa Vou Te Contar. As perguntas que chegarem e nós não tivemos oportunidade de responder, vamos guardá-las e eu te convido novamente, tá? Será um prazer. Para vir para a gente tentar ajudar quem vive em meio a muitos. E nós estamos vivendo cada vez mais assim, essa que é a verdade.